todos e a todas. Hoje daremos prosseguimento ao ciclo de palestras do Núcleo Telesaúde do Ceará. E venho convidar vocês para uma apreciação do tema Organização da Agenda na Estratégia de Saúde da Família, acolhimento à demanda espontânea e gestão da demanda programada. Um tema de extrema complexidade por envolver diversos interesses, tanto os profissionais do sistema de saúde, quanto a população e gestores. Um tema que é parte da inteligência do nosso serviço de atenção primária e, como tanto quanto novo, repleto de diversas divergências. Meu nome é Pablo Araújo Alves, sou médico de família e comunidade, trabalho na Estratégia de Saúde da Família e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Trago como plano de exposição esses 4 itens. O primeiro, a situação de saúde no Brasil, onde a gente pergunta, vivemos uma crise? E tentaremos responder a partir da dialética entre as condições agudas e crônicas, assim como a organização do serviço entre demanda espontânea e demanda programada. O segundo, a organização da agenda, onde a gente vai ter uma ênfase maior. O terceiro, acolhimento à demanda espontânea, onde passaremos brevemente. E, por fim, com uma nova ênfase na gestão da demanda programada. A gente traçou como objetivos de aprendizagem que, ao final da exposição, os ouvintes profissionais devem estar aptos a revisar o processo de organização da agenda com vistas ao equilíbrio entre demanda espontânea e demanda programada em sua unidade de atenção primária à saúde. 2. Otimizar o atendimento aos portadores de condições crônicas com base na estratificação de risco e no plano de cuidado. Para tal fim, visitamos estas referências, principalmente as de cima. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde, de Eugênio Vilaça Mendes, os cadernos de atenção básica 28 e 35, o Medicina Ambulatorial do Bruce B. Duncan e o Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Bem, partindo para o item 1, a gente faz uma pergunta central nos dias de hoje. Vivemos uma crise na saúde? Se sim, por quê? Tentaremos responder essa pergunta a partir de uma breve visão da situação de saúde e do sistema de saúde. Se nós perguntarmos qual a situação de saúde no Brasil, trazemos aqui o gráfico 2, onde a gente vai ter a proporção de pessoas que referiram ser portadoras de pelo menos um dos 12 tipos de doenças crônicas selecionadas por grupos de idade no Brasil em 2008. Veremos que, com o passar dos anos, o número de condições crônicas, de doenças crônicas, aumenta, chegando a quase 80% nesse grupo etário de 65 anos ou mais. Já nessa tabela que traz a carga de doenças em anos de vida perdidos, ajustados por incapacidades, nós vamos ter um destaque nas doenças crônicas, onde 66% da carga dessas doenças leva aos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. E aí a gente se pergunta, diante da situação de saúde, como é que está o sistema de saúde no Brasil? Ou seja, a gente tem uma situação de saúde com um envelhecimento populacional, com uma transição epidemiológica, onde a gente vai ter a prevalência de uma tripla carga de doenças, as infecto-contagiosas, as causas externas e as condições crônico-degenerativas, ou seja, uma situação de saúde própria do século XXI, ao passo que o nosso sistema de saúde, nós temos eventos agudos, está organizado para eventos agudos, para as agudizações das condições crônicas. Ou seja, é um sistema ainda focado nas condições agudas, próprias da metade do século XX. Então, como esse sistema de saúde se organiza? Tanto no Brasil quanto no mundo, o sistema de saúde, enquanto uma resposta social, ele é predominantemente voltado às condições agudas. É um sistema fragmentado, onde os diversos níveis de saúde não têm ações contínuas, ele atua de uma forma reativa e episódica, não se organizando a partir das demandas, do perfil da população, com foco na doença e sem o protagonismo das pessoas, agindo de uma forma prescritiva,
voltado exclusivamente para esse processo de adoecimento, não considerando assim o potencial de autocuidado das pessoas, o que vai nos caracterizar uns sistemas fragmentados. Ao passo que o sistema de saúde voltado às condições crônicas, nós teríamos ações integradas dos diversos níveis de atenção, proativas, não esperando que uma determinada condição de saúde chegue a uma agudização. As ações seriam de formas contínuas, com foco nas pessoas, valorizando o seu perfil social, o seu perfil de educação, e assim o protagonismo das pessoas no seu autocuidado, na sua responsabilidade diante da saúde. Mas como se caracteriza esses sistemas fragmentados? Ou seja, o foco das condições agudas prevalece sobre as condições crônicas. A gente vai ter, assim, uma maior ênfase na demanda espontânea sobre a demanda programada. Os pontos são isolados e sem comunicação, incapazes de prestar uma atenção contínua. E o que exemplifica isso é a descontinuidade do atendimento quanto ao prontuário. O prontuário que eu tenho na atenção primária não é o mesmo que eu tenho na secundária, que eu tenho na terciária, o que vai nos levar a resultados desastrosos, como exemplifica o caso da diabetes mellitus nos Estados Unidos, e como exemplifica o sistema de saúde, tanto público quanto privado no Brasil. Então, vivemos uma crise na saúde? Sim. Por quê? Devido a um desencontro entre o sistema de saúde e a situação de saúde, ou seja, nossa resposta social está inadequada para a nossa situação de saúde. Então, qual seria a resposta social adequada para o sistema de saúde no Brasil? Como traz a figura, seria a mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde, onde no centro dessa rede nós temos a atenção primária à saúde. E quais são os atributos essenciais da atenção primária à saúde? São eles 4. O primeiro é o acesso, sendo o primeiro contato num serviço de saúde, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. Através desses 4 atributos, nós conseguimos dar conta das condições crônicas e das condições agudas. E as condições crônicas se apresentam de uma forma previsível e devem ser atendidas a partir da demanda programada. Quando não adequadamente manejadas, elas, muitas vezes, se transformam numa demanda espontânea, uma condição aguda, que o atendimento vai ser de forma imprevisível. Ou seja, nós vamos ter, a partir de um manejo inadequado das condições crônicas, uma agudização dessas condições, o que vai levar a uma desorganização e uma imprevisibilidade nas ações de saúde. Mas o que caracteriza uma demanda espontânea? Uma primeira é que o atendimento é focado na queixa-conduta. Geralmente é um atendimento que se inicia com a pergunta: como você está se sentindo? Qual o seu problema? A gente tem também uma falta de informações estruturadas sobre as necessidades de saúde. Geralmente eu não tenho acesso na atenção secundária e terciária ao prontuário da atenção primária. E eu vou ter diferentes expectativas, tanto do profissional de saúde quanto do usuário, levando a uma imprevisibilidade total desse atendimento. Geralmente, a demanda espontânea termina com a prescrição médica e sem um retorno obrigatório. Já a demanda programada, ela é uma demanda rotineira para as condições crônicas, ela é organizada de uma forma rotineira para essas condições crônicas. Ela é ofertada sem o barulho do evento agudo e visa escapar da tirania das urgências. Inicia com a avaliação do plano de cuidado e só ao final é questionado um novo problema. É uma demanda agendada previamente a intervalos previsíveis e regulares. E, na sua consulta, termina com o plano de cuidado e o retorno é garantido. Que condições crônicas são essas? São tanto as doenças crônicas, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias,
quanto às doenças infecciosas persistentes, como hanseníase, TB, HIV, hepatites virais, mas também as condições ligadas à maternidade e o período neonatal, a manutenção da saúde por ciclo de vida, das crianças até 2 anos, através da puericultura, a manutenção da saúde do adolescente, dos idosos, os distúrbios mentais de longo prazo, as deficiências físicas e estruturais contínuas, como cegueiras, amputações, deficiências motoras persistentes. Por fim, também as doenças metabólicas e as doenças bucais. Mas, na dialética entre demanda espontânea e demanda programada, quais os equívocos no balanço entre as duas? E quais as soluções? O equívoco principal é acreditar que, com o incremento da capacidade das unidades ambulatorial e hospitalar para atenção à demanda espontânea, vai haver uma resolução da crise da saúde no que tange ao serviço de saúde. Esse equívoco parte de concepções de senso comum e de uma racionalidade de resultados imediatos. Por parte dos gestores, temos uma visão política de curto prazo. Por parte dos profissionais de saúde e da população, estão dentro de uma cultura geral de valorização dos equipamentos de atenção às urgências e às emergências. Isso devido a uma alta visibilidade e que aparentam resolver rapidamente as condições de saúde da população. Acontece que esse equívoco leva a uma ineficiência alocativa e parcos resultados sanitários. Qual seria a solução, então? Uma maior oferta da demanda da atenção programada na atenção primária à saúde. Se a gente pegar um dado que 75% das reinternações hospitalares são evitáveis, eu vou programando a oferta da demanda programada na atenção primária, eu vou levar a redução das agudizações e uma redução da demanda espontânea. E faz parte dessa solução o agendamento de retorno. Claro, o tempo desse retorno, seguindo as diretrizes clínicas e sempre nas consultas fazendo uma revisão do plano de cuidado. Então, diante desse cenário da situação de saúde, do sistema de saúde, da demanda espontânea, da demanda programada, como eu organizar a minha agenda, como fazer a organização da agenda na atenção primária à saúde? Para isso, a gente vai trazer 3 itens. O primeiro seria quais são as características básicas de uma agenda, e aí a gente traz um exemplo. O item 2, como lidar com o hiperutilizador, aquela pessoa que está no serviço, que consome um número elevado de consultas, e quais seriam as habilidades a serem utilizadas nessa organização da agenda. Partindo para as características de uma agenda, trazemos aqui 8. A primeira delas, organizar o número de consultas disponíveis de uma forma compatível com a demanda. Ou seja, a gente nunca ter a oferta de consultas muito baixa, porque pode trazer um efeito contrário. Claro, aí a gente vai cair na cobertura da estratégia da saúde da família, que muitas vezes não é o suficiente. Uma outra característica seria uma agenda adaptada às características da população, da minha área. E aqui, uma área de uma grande metrópole, um bairro de favela, é bem diferente do adoecimento, de perfil de mortalidade de uma zona rural no interior do Ceará, por exemplo. Uma questão muito importante é não setorizar ou verticalizar a minha agenda. Ou seja, eu não devo separar por períodos, não separar os períodos por programas. Então, aquele turno que era só de hipertensão e diabetes, isso não traz o acesso facilitado àquela população. Assim como eu também não deveria separar entre dias para demanda espontânea e demanda programada. Eu deveria fazer uma mescla dentro de cada turno por diversos grupos populacionais, incluindo também as ações programáticas e a demanda programada e a demanda espontânea como forma de aumentar esse acesso. Adaptar a agenda às variações da demanda. No geral, no primeiro semestre, a gente vai ter uma maior demanda de eventos agudos e ao perfil do profissional. Uma quinta característica da nossa agenda seria manter ou prever espaços entre as consultas para a recuperação de atrasos, na eventualidade de uma necessidade de saúde do profissional
ou uma saída para a educação permanente, os pacientes de um determinado dia eles podem ser remanejados se eu já programo dentro da minha agenda a recuperação de possíveis atrasos. A agenda deve ser complementar entre médico e enfermeira e, a depender da corrente, gerenciada pelo profissional ou pelo setor administrativo da unidade, que pode se encarregar disso. E, por fim, uma última característica da agenda seria individualizar o tempo de consulta. Eu fazer a gestão do meu tempo. Aquelas consultas que precisam de poucos minutos, eu gastar apenas poucos minutos, porque outros pacientes vão necessitar de um tempo maior. E, em geral, são os últimos do dia. Então, nesse sentido, deixar a maior parte para consultas rápidas, com espaço para algumas consultas demoradas. Aqui nós trazemos um exemplo de agenda. Na parte de cima, a agenda do médico de família e comunidade. Na parte de baixo, a agenda do enfermeiro. A gente pode ver que, no primeiro momento do turno, a gente sempre vai ter as consultas do dia, e no final, as consultas agendadas, e a agenda do médico é complementar a agenda da enfermeira. Essa nuvenzinha, na parte superior do lado esquerdo, ela traz um ponto de divergência, um ponto pouco polêmico nas diversas tendências que tem hoje em relação à organização da agenda. Como estamos trazendo aqui o foco no manejo das condições crônicas, existe uma tendência hoje para que se aumente o acesso, termos muitas consultas do dia. E aí isso é importante deixar bem claro que essas consultas do dia, que podem ser caracterizadas como urgências, emergências, na atenção primária, ela tem uma peculiaridade que, se bem conduzida por um profissional que está há um bom tempo no serviço, ou seja, que ele está vinculado, que ele acompanha o paciente, a família longitudinalmente, é uma possibilidade de acesso, ao passo que, eu fazendo uma boa estratificação de risco dos meus pacientes, eu posso delegar aquelas condições que estão controladas, compensadas, para outros formatos e outros profissionais, outros formatos de atendimento, como atendimento em grupos, e outros profissionais que podem muito bem dar conta de uma demanda. E aí, através de uma estratificação de risco, eu consigo fazer esse remanejamento e, assim, abrir mais possibilidades de consulta do dia. Mas, na frente, a gente volta a tocar numa outra corrente que chama acesso avançado. Bem, essa agenda ela também pode ser entendida como uma catalogação de 4 situações. Uma situação A seria uma de assistência previsível, ou seja, aquelas minhas condições crônicas, que são importantíssimas, como a revisão médica de uma doença aguda ou crônica, a verificação de exames. Numa situação B, as necessidades administrativas previsíveis, como as receitas crônicas, relatórios programados. A situação C, a assistência imprevisível, o que vai entrar nas consultas do dia, naquele acesso facilitado ou na demanda espontânea, que, volta a dizer, na atenção primária tem as peculiaridades diferentes, por exemplo, da UPA, do hospital. E uma situação D, as necessidades administrativas imprevisíveis, como os documentos de interconsulta, referência, prescrição medicamentosa, após alta hospitalar e outros. Um segundo tópico na organização da agenda é termos bastante atenção ao lidar com o hiperutilizador. Por quê? O hiperutilizador é aquele paciente, em geral, do sexo feminino, de meia idade para idoso, que frequenta o posto constantemente, assim, que a gente costuma ver no posto de uma forma assídua e já tende a muitas vezes ter uma contrarreferência nesse paciente, a desviar muitas vezes o caminho, porque é um paciente que demanda muitas consultas sem necessariamente precisar de todas elas. Alguns estudos mostram que 1% das pessoas consomem até 20% das consultas. E 20% das consultas consomem até 80% das consultas. Então, é necessário, nesses pacientes, uma detecção e uma abordagem individual. E aqueles induzidos pela equipe, aqueles protocolos esquisitos, serem revisados.
Por fim, nesse tópico, algumas habilidades para serem utilizadas na organização da agenda. O primeiro deles são as ferramentas de gerenciamento clínico. Então, é importante eu ter um treinamento em manejo clínico. É importante a gente entender o conceito de demora permitida quando eu uso o tempo na minha gestão dos meus pacientes diante de um quadro clínico que eu vejo que não se trata de uma urgência e que uma demora seria permitida sem oferecer risco àquele paciente, fazendo uma avaliação adequada, se a minha demora é de 2 dias, 7 dias, 1 mês. Diante de uma pressão assistencial elevada, eu vou ter também o telesaúde, é importante o desenvolvimento de protocolos acordados e diretrizes clínicas baseadas em evidências independentes. Eu tenho uma lista de pessoas na minha área adequada, tanto em número quanto em qualidade e funções do médico de família. Eu tenho circuitos bem definidos, e para isso eu tenho que ter uma participação efetiva da equipe, como esse paciente vai transitar dentro da unidade. É importante eu trabalhar com a lista de problemas, eu entender que, no nível de desempenho, se alguma coisa pode ser feita pelo administrativo, que não seja feito pela enfermeira, e que se pode ser feito pela enfermeira, que não seja feito pelo médico. Os processos eles devem estar muito bem definidos, a linha de cuidado dentro da unidade de saúde, evitar a burocratização, ou seja, desburocratizar, evitar o levantamento de um histórico longo de tratamento dos pacientes, que às vezes chegam com diversos exames. Né? Alguns doentes crônicos podem ser acompanhados pela enfermagem, em conjunto com o médico, e a gestão pelo setor administrativo. Por fim, compartilhar a responsabilidade com o paciente, ou seja, saber as suas expectativas e o grau de envolvimento dos pacientes, assim como fornecer informações para uso adequado e racionais do serviço de saúde, a fim que possa dar vazão às necessidades daquela população. Ou seja, em relação à organização da agenda, é muito importante a gente trabalhar com o atributo do acesso e acessibilidade, que um dos aspectos mais valorizados pela população é a acessibilidade organizacional, e que gera demais insatisfação quando não está trabalhado corretamente. Ou seja, é importante a gente ter uma amplitude dos horários, evitar o atraso da nomeação dos profissionais e evitar o atraso no tempo de chegada da clínica. Para finalizar nesse tópico, no âmbito da Sociedade de Medicina de Família, está sendo estudado e implementado em algumas prefeituras o acesso avançado, quando a proporção de consultas do dia tem sido chegada em alguns locais até 65%, 75%, como forma de melhorar o acesso, como forma de resolver em tempo hábil, em tempo oportuno e assim qualificar a atenção primária às necessidades de saúde da população. E aqui é uma seara que precisa ser muito bem estudada pelas diversas divergências que a gente tem. No item 3, a gente vai passar rapidamente por esse acolhimento à demanda espontânea, que aqui a gente precisaria de mais um tempo de uma aula para nos determos, mas é importante que na avaliação de riscos e vulnerabilidades, essas vulnerabilidades sejam consideradas na atenção primária, não apenas os riscos biológicos, porque muitas vezes aquela paciente que já teve uma lesão na prevenção de colo uterino, que tem 3, 4 filhos, que para chegar numa unidade de saúde passa por barreiras de violência, barreiras sociais. Essa pessoa que muitas vezes não tem um risco biológico, não tem uma pressão aumentada, uma glicemia alterada, ela precisa ser atendida como forma do acesso a esse serviço, a essa unidade de saúde. O trabalho na demanda espontânea, no acolhimento, é um trabalho em equipe, para a gente não cair na medicalização, e a medicalização aqui não é apenas o uso excessivo e inadequado de remédios, e sim, o uso excessivo e inadequado dos serviços de determinados profissionais, e é preciso, sim, fazer uma escuta qualificada, uma classificação de risco onde o acolhimento não seja apenas uma triagem, um passaporte à consulta médica, e sim, toda a equipe possa se responsabilizar por o acolhimento a essas pessoas adscritas. E a sugestão é que a gente possa visitar o caderno de atenção básica, que trata do tema,
e que traz fluxogramas bem organizados para serem utilizados nas unidades de atenção primária. Por fim, fazemos aqui mais uma imersão no segundo tema mais importante dessa apresentação, que é a gestão da demanda programada. Quais são as características dessa demanda programada, o que é e como fazer uma estratificação de risco, e como, dentro da estratificação de risco e do manejo das condições crônicas, se insere o papel do plano de cuidado, trazendo alguns exemplos. A demanda programada se caracteriza por ter uma iniciativa proativa do profissional de saúde, não é apenas uma consulta baseada na queixa e conduta, mas o profissional vai avaliar comorbidades, vai avaliar, dentro da clínica ampliada, as possibilidades de cuidado das pessoas. São abordados aspectos do cuidado que não são abordados nas urgências. Temos como centralidade nesse atendimento o plano de cuidado, feito de uma forma conjunta, e esse plano é monitorado e, caso necessite, algumas alterações são feitas. Uma consulta de demanda programada, ela vai ter o seu retorno agendado, garantido, de acordo com as diretrizes de estratificação de risco, e essas diretrizes vão me dizer que, a partir do risco, se essa pessoa precisa de um atendimento individual ou em grupo, qual o profissional mais adequado naquela situação, naquele perfil de risco, e qual a frequência deve ser atendida essa pessoa no serviço de saúde, né? Há intervalos, sempre importante lembrar, previsíveis e regulares. Na estratificação de risco, ela vai nos dar a ideia de que os diferentes estratos de risco, eles vão nos levar a correspondentes exemplos de ações de saúde. Se eu pegar uma determinada população, a menor parte vai ter um risco à saúde muito elevado, uma parte considerável, a maior parte, um risco intermediário, e uma parte maior ainda, se a gente pegar por categorias, pessoas que têm fatores de risco. E cada nível de risco, cada extrato de risco, vai me levar a uma ação de saúde predominante. Seja uma gestão de caso, onde toda a equipe está inserida no cuidado, seja numa atenção individual, seja em consultas compartilhadas, consultas coletivas, ou atendimento em grupo, onde entra em cena a equipe ampliada na estratégia de saúde da família. Mas, por que e como fazer uma estratificação de risco? Por quê? Porque as necessidades são diferentes conforme os riscos, porque ela vai nos levar a uma adequada programação da agenda, e assim eu vou utilizar melhor os recursos e ampliar o acesso. E como fazer? Como fazer uma estratificação de risco? Esse quadro ele vai trazer que, para fazer uma estratificação de risco, eu tenho que considerar tanto a gravidade, o grau de severidade da minha condição crônica, como a minha capacidade de autocuidado, seja ela suficiente ou insuficiente. Eu considero não apenas o perfil clínico de um paciente, mas a capacidade de lidar com aquela situação, seja ela o entendimento cognitivo ou os recursos sociais dentro da família e dentro da comunidade. Se a gente pegar o quadro 7, ele vai nos dar os diferentes graus de severidade de uma condição crônica. Aqui, do lado esquerdo, em cima, a gente tem o grau 1, onde temos as pessoas que têm fatores de risco. Aquela pessoa que está acima do peso, que é tabagista, que é sedentário, que usa de álcool. Passando pelo grau 2, 3, a gente vai ter um risco maior, chegando ao 4, onde temos aí aqueles pacientes que já tiveram um AVE prévio, que tem uma retinopatia por diabetes, ou insuficiência renal crônica, um pé diabético, já teve amputação, uma neuropatia periférica, por exemplo. Isso considerando apenas a condição crônica. Mas a minha capacidade de autocuidado, ela também influencia nos desfechos da saúde e doença, do processo de saúde e doença. Então, eis aqui alguns exemplos quando a capacidade de autocuidado é insuficiente. São aquelas pessoas com dificuldade de compreensão da sua condição crônica, com expectativa muitas vezes de cura, controle em curto prazo, aquelas pessoas com baixo suporte social, ou, por exemplo, aquelas pessoas com depressão grave, com prejuízo no desempenho de suas atividades diárias. Então, a partir do nível de risco, do nível de atenção,
eu vou lançar mão de diferentes ações, seja da gestão de caso, naquele risco mais alto, um paciente diabético, idoso, que já tem amputação, e a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar e vai lançar mão de visitas domiciliares. No extrato mais baixo, onde eu vou ter grupos de risco, grupos com fatores de risco, eu posso ter a intervenção dos grupos de promoção de saúde com o trabalho dos NASFs. E nesses estratos intermediários, eu vou ter a gestão da condição de saúde, onde, para eu lidar de uma forma adequada, é fundamental que sejam traçados, sejam iniciados, o plano conjunto de cuidado, que é o que vamos mostrar agora, 5 exemplos de plano de cuidado para a gente finalizar a nossa apresentação. Bem, vou pedir a atenção de vocês agora, para a gente poder ler esses 5 exemplos e encerrar partindo para algumas perguntas, caso existam. No primeiro exemplo, a gente vai traçar um plano de cuidado, onde a pessoa, segundo o profissional de saúde, tem alguns problemas, né, como obesidade grau 2, transtorno bipolar, inatividade física, inadequação alimentar, glicose alterada, afastamento do trabalho por bipolaridade. E aí você começa a traçar isso, discutir isso, conversar, dialogar junto com a pessoa. Quando ela elege, eu estou muito gorda, tenho que comer menos, não quero ter diabetes. Ela elege como prioridade não tomar mais refrigerante no almoço durante a semana e caminhar 30 minutos 2 vezes por semana. Para o profissional de saúde, a prioridade é a inadequação alimentar e inatividade física. O objetivo para a pessoa, diminuir de peso. Para o profissional de saúde, diminuir a glicemia, diminuir o peso. Os papéis. Para a pessoa, fazer as tarefas e retornar em 3 a 4 semanas para consulta individual. Frequentar o grupo de caminhada, fazer diário alimentar. Para o profissional de saúde, dar o apoio, encaminhar o grupo de caminhada, consulta coletiva de reeducação alimentar. Um segundo exemplo. A pessoa tem como problema a diabetes descontrolada, está obesa, incomodada com a doença. Para o profissional de saúde, o problema principal seria a diabetes não controlada, sobrepeso, frustração com a condição de doença. A prioridade eleita por ela foi diminuir o peso, para o profissional compreender sobre a frustração, diminuição do peso. O objetivo, fazer exercício. Para o profissional, avaliar a motivação para que ela faça o exercício. Metas, caminhar 3 vezes por semana depois do trabalho. Para o profissional, realizar 20 minutos de exercício físico 3 vezes por semana. Os papéis, aí ela diz, eu tenho que caminhar, me esforçar. O profissional, eu tenho que apoiar e estimular. No terceiro exemplo, a gente vai ter aqui, a partir do medicina ambulatorial, o plano de ação de Joaquim Lima para o manejo de insuficiência cardíaca. Ele divide a sintomatologia em 3 zonas. Na zona verde, é o caso que o seu Joaquim tem um peso normal X, né? Ele está sem falta de ar, sem edema nas pernas, sem aumento de peso, sem dor no peito, sem diminuição da capacidade física. O que é que isso foi dito para o seu Joaquim? Seu Joaquim, quando o senhor estiver nessa situação, quer dizer que seus sintomas estão controlados, que ele deve continuar a medicação conforme combinado, continuar a se pesar diariamente, comer pouco sal, não faltar às consultas e a medicação em uso. Seu Joaquim, caso o senhor aumente de 1,5 quilos ou mais em 2 dias, piorar da tosse, piorar do edema nas pernas, da falta de ar, ou aumento do número de travesseiros, quer dizer que o senhor está na zona amarela. Seus sintomas indicam que você precisa de um ajuste na dose das suas medicações, mude a dose das seguintes medicações, em geral os diuréticos, e ligue para o médico ou para a enfermeira, para agendar a consulta breve. Na zona vermelha, seu Joaquim, quer dizer que se o senhor tiver com falta de ar em repouso, dor no peito que não alivia, chiado no peito em repouso, dormindo sentado, aumentou 3 quilos em 2 dias, ou se alguém perceber a confusão mental, o senhor deve entender que a sua doença está descompensada, ligar imediatamente para o médico ou para a enfermeira, e caso não consiga, procurar um serviço de saúde, e o serviço de saúde deve ser esse. Um outro plano de cuidado seria voltado à atividade física, onde a mudança acordada foi praticar mais atividade física. Objetivo, fazer 30 minutos de exercício por dia. Comportamento, ir para o trabalho de bicicleta. Exatamente o que fazer, pedalar para o trabalho.
Quanto você irá fazer no percurso casa-trabalho, aproximadamente 20 minutos? Quando você irá fazer isso? 3 vezes por semana. Potenciais de dificuldade: chuva, motoristas mal educados, perigos do trânsito, chegar suado ao trabalho, preguiça, ter de acordar mais cedo. Como superar tais dificuldades? Levar a mochila com outra roupa, deixar material de banho no trabalho, tomar uma ducha ao chegar, usar capacete, dormir mais cedo. E como vai ser o acompanhamento? O plano de acompanhamento. Nova consulta em 1 mês para a reavaliação desse plano. Por fim, a gente coloca aqui um plano de cuidado associado à lista de problemas, traçado no dia 24 de abril de 2013 para a senhora Maria da Silva, 65 anos. Ela tem como problema número 1, hipertensão não controlada, 146/92. Foi combinado aferições domiciliares com o plano de reavaliação no início de maio de 2013. Ela tem diabetes mellitus tipo 2, sem complicações, em dose máxima de metformina e glibenclamida. A última hemoglobina dela, glicada, foi 7,4 e tem como meta individualizada 7,5. Deve repetir os exames diabetes em setembro de 2013. Ela tem uma artrose à direita, está fazendo boa fisioterapia, apresentou uma boa resposta à infiltração intraarticular de corticoide em dezembro de 2012. Ela tem tabagismo em fase pré-contemplativa. A gente traçou no plano prosseguir com a abordagem motivacional. Tem a morte do marido em dezembro de 2011 por câncer de pulmão, apresenta um luto não complicado. A obesidade grau 1, IMC de 32, está a implementação das mudanças na dieta e atividade física. No plano é monitorar a adesão e os parâmetros antropométricos. E no último problema, a mamografia com BRATS 2 por calcificações de aspecto benigno, deve repetir em março de 2014. Com esse último plano, nós encerramos nossa apresentação e queremos frisar que essa perspectiva de uma abordagem centrada na pessoa, uma abordagem dialética, onde as pessoas também sejam sujeitas do seu autocuidado, do seu cuidado de saúde, e por isso a perspectiva do profissional de saúde também muda, no sentido de mais colaboração, é o que se impõe para os dias atuais como forma de que a gente possa melhorar o controle, o manejo das condições crônicas, porque a maioria dessas pessoas, o contato com ela, com o serviço de saúde, é de forma pontual. Se ela tiver, suponhamos, 5, 6 consultas ao ano, passar meia hora, ela vai ter 2, 3 horas, 4 horas no serviço de saúde. E todo o restante do tempo, ela precisa desse autocuidado, precisa estar motivada. E como lidamos, o método que a gente aplica no atendimento de saúde é fundamental para que essas pessoas se sintam motivadas e sintam como capazes no seu autocuidado, no manejo da sua condição de saúde. Muito obrigado.